Queridos, hoje o tema, clamor pelos dons espirituais e ministeriais. O próprio Jesus, ele faz um anúncio aos discípulos. O próprio Jesus, ele diz para os discípulos que ele iria subir aos céus, e quando ele faz esse anúncio, algumas dúvidas surgem no coração dos discípulos, mas Jesus, ele como já conhecia o coração, já sabia o que estava no coração deles, Jesus tranquiliza eles e diz: calmem, fiquem tranquilos, porque o meu Espírito vai continuar com vocês. Eu não vou estar mais aqui, mas o meu Espírito vai estar com vocês. João capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E olha que sensacional isso. O mundo não pode recebê-lo, não tem como o mundo recebê-lo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele estará em vocês. Não é alguém que está longe, é alguém que está perto. Não é alguém que está distante, não é alguém que está no lado ou na frente, mas é alguém que está dentro de mim. Ele diz: olha, eu não vou estar mais aqui. Jesus, quando ele estava aqui, ele estava junto, ao lado, caminhando lado a lado, par um com o outro. Jesus estava em algum local e os discípulos estavam também naquele local, mas agora com a ida de Jesus aos céus, para preparar um lugar para nós, com isso algo muda totalmente, porque agora Jesus, ele não está mais presente ao meu lado, mas ele está presente dentro de mim. Amém? Olhe para quem está no seu lado e diga: Jesus, ele está dentro de mim, fazendo morada dentro de mim. E logo após a ressurreição de Jesus, ele se encontra com dois discípulos que estão caminhando para um povoado que é próximo de Jerusalém, um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros, e esses dois discípulos, eles estão caminhando, e eles estão conversando sobre aquilo que havia acontecido em Jerusalém, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo. Eles falavam daquilo que os profetas anunciaram, eles falavam até mesmo das palavras do próprio Jesus, e no meio disso, no meio desse caminho, em algum momento desse caminho, Jesus se aproxima deles, e começa a caminhar junto com eles, e Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles olham para Jesus de uma forma meio surpresa, e eles dizem: mas vem cá, tu é o único que não sabe o que está acontecendo? Você está fora do mundo? Onde é que mundo você está? Que você não sabe os acontecimentos de Jerusalém? É como se fossem os acontecimentos de Brasília hoje, todo mundo sabe. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele o qual nós pensávamos que seria o Salvador, o Rei, o Libertador, ele foi crucificado numa cruz. E Jesus segue o caminho conversando com eles sobre esse assunto. Se aproxima a noite, eles chegam em Emaús, e Jesus ele faz menção então de continuar caminhando, e eles dizem: olha, já está muito tarde, venha, pose conosco, se alimente, fique aqui com a gente. E Jesus então aceita o convite, e quando eles estão se alimentando, eles estão na mesa, eles sentam para comer alguma coisa, Jesus pega o pão, e Jesus dá graça, e nesse momento eles olham para Jesus, e eles reconhecem Jesus, quando Jesus ele agradece pelo pão, e Jesus some da frente deles, e eles dizem: era Jesus. Por isso que o nosso coração, ele tremia, ele se aquecia, por isso algo acontecia dentro da gente, quando ele estava caminhando, porque era Jesus que estava ali. O nosso coração ele sentia algo diferente,
E eles voltaram correndo para Jerusalém, 11 quilômetros, foi a maior maratona que os discípulos fizeram, correram para Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, encontraram os outros discípulos que estavam reunidos no local, e eles disseram: olha, é verdade, Jesus, ele ressuscitou mesmo, nós vimos ele. Aquilo que as mulheres falaram, que foram no túmulo e o anjo anunciou que ele não estava mais ali, gente, é verdade, Jesus caminhou com a gente, ele sentou na mesa para comer com a gente, nós vimos eles. E sempre tem alguém que não crê, mas nesse momento a Bíblia fala que Jesus aparece para todos os discípulos, e eles entendem então que Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como era a promessa, como estava escrito. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 46, ele diz assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Foi aonde começou. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Qual cidade? Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, uma vila próxima de Jerusalém, Jesus levantou as mãos e os abençoou, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Fazendo o que, irmãos? Louvando a Deus. Que culto hoje de louvor a Deus, né? Mas eles obedeceram uma ordem de Jesus: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, missionário Everson. E a Bíblia fala que eles ficaram em Jerusalém, não era comendo, não era bebendo, não era se divertindo, mas eles ficaram em Jerusalém constantemente. O final do versículo diz: e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Eles ficaram esperando algo acontecer. Jesus disse que algo ia acontecer, um poder dos céus ia acontecer. Eles não sabiam o que era, mas eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, e eles ficam esperando isso acontecer. E eles recebem então a promessa que o Espírito Santo viria sobre eles. Os profetas disseram isso, Jesus disse isso: olha, vai vir o Consolador, o Espírito da verdade. E eles se olham, e uma pergunta, tenho certeza que se fez entre eles: o que é esse Espírito? Porque eles não sabiam o que era, eles nunca tiveram acesso. Eles sabiam quem era Deus, a história dos seus antepassados falavam quem era Deus: aquele que moveu a nuvem, aquele que fez a água brotar, aquele que abriu o mar. Eles sabiam quem era Deus, eles adoravam a Deus. Eles sabiam quem era Jesus, porque eles viam Jesus, eles tocaram em Jesus, eles estavam nos locais onde Jesus estava, eles viram Jesus fazendo milagres e maravilhas em nome do Pai. Eles ouviram o próprio Jesus dizendo: olha, eu e o Pai somos um, aquilo que o Pai quer, eu também quero, aquilo que eu digo, não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai que está nos céus. Os discípulos conheciam Deus, os discípulos conheciam Jesus, mas os discípulos não sabiam o que era o Espírito. Nunca eles tiveram essa experiência, eles nunca tiveram acesso, porque Jesus estava ali, Deus estava ali, mas o Espírito que estava sobre Jesus não estava sobre eles, e eles estavam esperando alguma coisa. Se eles tiveram, irmãos, algumas dificuldades
de reconhecer o próprio Jesus. Eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus caminhando junto com eles, mesmo Jesus estando 3 anos e meio junto com eles. Eles não conseguiram conhecer Jesus. Imagina só o Espírito Santo. Se mesmo todo mundo testemunhando e falando, os discípulos dizendo, as irmãs que foram até o túmulo disseram, ele não está lá. Os discípulos disseram, ele veio, eu vi, ele esteve assim, aqui comigo. E mesmo assim Tomé não acredita. E ele, olha, podem falar o que falar, eu só vou acreditar se eu tocar. Se Tomé tinha dúvidas que Jesus ressuscitou, quanto mais sobre o Espírito. Quanto mais sobre o Espírito. E deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você nessa noite. Você tem facilidade de identificar? Você tem a facilidade de identificar quando é o Espírito falando com você? Você consegue identificar facilmente quando é o Espírito Santo falando com você? Você consegue identificar facilmente a voz do Espírito? Ou você confunde a voz do Espírito com o seu pensamento? Ou você confunde a voz do Espírito com a voz do seu coração? Ou você confunde a voz do Espírito com algum sentimento, com algum arrepio, de alguma forma? Você consegue identificar quando o Espírito Santo, ele está falando realmente com você? Olha a informação que eu vou trazer para você agora. Eu não sei se você sabe disso, mas tem cristãos que nunca viveram uma experiência de manifestação do Espírito Santo nas suas vidas. Nunca. Tem pessoas que nunca experimentaram a presença real do Espírito Santo, não na vida do irmão que está do meu lado, mas na minha própria vida. Veja que eles estavam acostumados de receber algo de alguém que estava no lado. Jesus estava no lado. Eles não tinham experiência de receber algo de dentro deles mesmo. A experiência que eles tinham era de receber algo de outra pessoa. Eles não tinham uma experiência com o Espírito Santo verdadeiramente. E a pergunta que eu faço, você tem essa experiência com o Espírito Santo verdadeiramente? Sentindo Ele, sabendo que é Ele falando com você? Irmãos, um crente sem o Espírito é a mesma coisa que um carro sem um pneu. Você consegue imaginar isso? Eu quero que você imagine essa cena, porque eu quero que você visualize o que é uma pessoa sem a manifestação do Espírito Santo na vida dela. A Bíblia é clara, todos nós temos o Espírito Santo, amém? Diga assim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Aleluia! Graças a Deus. Eu quero que você imagine, você compra um carro 0 quilômetro. Diz o nome de um carro aí, um carrão 10, ô Mateus. Um Camaro amarelo. Bate convertente, vai. Vamos supor que você comprou um Camaro amarelo, botou na garagem e tirou as rodas. Você tem um Camaro, irmão. Você tem uma máquina e tanto. Você tem um carrão, mas ele está sem roda. Você pega a sua família, você faz um chimarrão, como eu e a Simone a gente faz. Fizemos um chimarrão, você entra dentro do carro, você liga o carro, Camaro. Você liga o ar-condicionado do Camaro. Você entra com a sua família para dentro do Camaro, mas você não sai da garagem. Você fica lá porque o teu carro não tem roda. Consegue visualizar isso? Você com um carrão na garagem, pega a sua família, pessoal, vamos para o carro, vamos. Vai todo mundo feliz, as crianças pegam a boia para entrar na piscina, para entrar no mar, sai com a prancha, que
Que joia! Você entra para dentro do carro, liga o ar-condicionado e fica lá dentro do carro, bota o cinto de segurança, mas o carro não sai do lugar. Um crente, o qual o Espírito Santo não se manifesta na vida dele, é como um Camaro sem roda dentro da garagem. Você tem o Espírito Santo de Deus estacionado dentro de você, parado, e você não pode usar. Por quê? Porque você não tem algo que conduza. Precisa de roda. Você precisa do pneu. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Você tem um carro, não pode usar. Nós temos o Espírito Santo e não usamos. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele precisa se manifestar na sua vida, porque você tem Ele. Você pode glorificar Ele. Você pode dizer aleluia a Ele. Você pode ficar em pé um pouquinho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aqui, ele está em você. Talvez falta você colocar a roda nesse carro nessa noite. Talvez você não experimentou ainda a manifestação dele na sua vida. Talvez você não experimentou ainda algo diferente. Você está acostumado a alguém oferecer algo, a alguém te dar algo. Mas escute, algo nessa noite vai fluir, mas não de alguém, e sim de dentro de você. E isso é o Espírito Santo de Deus se revelando na sua vida nessa noite. Fecha teus olhos, levanta as tuas mãos nessa noite e comece a pedir para o Espírito Santo de Deus se manifestar em você. Comece a pedir para o Espírito Santo de Deus se derramar sobre a sua vida. Comece a dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero te ouvir. Eu não quero somente ouvir falar do teu nome, mas eu quero experimentar a tua presença. Comece a orar, comece a dizer: enche-me, 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 Espírito. Diga: enche-me, enche-me. Comece a dizer para Ele: vai me enchendo, Espírito. Eu quero te conhecer mais, eu quero te sentir realmente, eu quero saber como que tu é. Então me enche nessa noite, me batiza com teu Espírito nessa noite. Eu ainda não sei como é falar em línguas, mas eu quero falar nessa noite. Eu não sei o que é receber a tua presença, mas eu quero receber nessa noite. Começa a te encher, começa a te encher, começa a te encher. Diga: enche-me, 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 Senhor. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença. Mais de ti sobre mim, mais de ti sobre mim, mais de ti sobre mim, mais de ti sobre minha vida. Enche-me, Senhor. Transporta o teu Espírito sobre mim. Transporta o teu Espírito sobre a minha vida. Até transbordar. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória sobre a minha vida. Derrama o teu Espírito sobre a minha vida. Começa a derramar aqui, Senhor, línguas de fogo nessa noite. Começa a derramar aqui, Senhor, os novos Espíritos nessa noite. Começa a derramar aqui variedades de línguas no nosso meio, Senhor. Começa a derramar aqui, Senhor, luz de profecia. Começa a derramar aqui nessa noite, Senhor, o teu Espírito sobre todos aqui, meu Deus. Começa a derramar o teu Espírito. Enche-me, enche-me. Enche-me, Senhor. Comece a falar em línguas estranhas. Comece a liberar o Espírito dentro de você. Comece a falar línguas espirituais. Comece a falar línguas espirituais. Comece a receber o renovo do Espírito. Comece a ser batizado do Espírito Santo. Comece a ser renovado pelo Espírito Santo. Enche-me, enche-me, enche-me.
Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito. Quero que os pastores, os presbíteros venham aqui. O que vai acontecer? Olha só. O apóstolo Paulo, missionário, pastor Vacil, os pastores presbíteros vêm aqui. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele colocava as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito de Deus. Esses homens, eles vão fazer o seguinte: eles vão passar agora no meio da igreja. Eles vão passar agora no meio do povo. Eles vão passar agora no meio de você. Você não precisa ser do seu lugar, não. Eles vão passar orando, com as mãos levantadas. Eles vão estar declarando a bênção de Deus, o Espírito Santo. Mas se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você talvez ainda faz tempo que você não fala em línguas, faz tempo que você não é renovado pelo Espírito, se você quer uma oração, você vai dizer: vem cá, ora por mim. Você vai atacar eles aqui no corredor, vai dizer: ora por mim. Eles vão colocar as mãos sobre vocês. E quando eles colocarem as mãos sobre você, você vai receber o Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser essa noite. Quem não experimentou a manifestação do Espírito vai experimentar essa noite. Porque esses homens, eles estão com a autoridade dos céus. Eles estão com a autoridade do Espírito sobre a sua vida nessa noite. Amém? Vamos cantar, vamos orar. Você que está no banco, que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar agora. Comece a falar em línguas agora. Comece a buscar mistérios de Deus agora. Deixa Deus manifestar a presença dele na sua vida. Deixe ele encher você agora. Em nome de Jesus. Pode ir, pastores, pode ir, presbíteros. Vá orando pelo povo. Se alguém pedir oração, ore, coloque as mãos. Determine a bênção de Deus sobre eles. Em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor. Vai batizando com o Espírito Santo nessa noite. Vai derramando fogo sobre esse lugar. Vem com línguas de fogo como tu vem em Pentecostes, Senhor. No Pentecostes, línguas de fogo foram derramadas sobre as cabeças. Derrama línguas de fogo sobre esse lugar nessa noite. Enche, Senhor, enche com o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo, enche o teu povo nessa noite, Senhor. Até Deus mudar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche em mim, batiza com o teu Espírito, Senhor. Dá mãos de línguas, Senhor, dá variedade de línguas nessa noite. Derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Manifesta a tua unção nesse lugar. Derrama dons espirituais aqui nesse lugar. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-nos, enche-nos. Enche-nos, Espírito, enche-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito, enche-nos, Espírito. Derrama-te sobre nós, derrama-te sobre nós. Enche esse lugar com a tua presença, enche esse lugar com o teu Espírito, enche esse lugar com a tua unção, Senhor. Vem, 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 vem. Xarabacou de galabasti, xarabacou de galabacarabacá. Xarabasti, riachia, balacarabasti, xerebacarabá. Vai derramando o Senhor do teu Espírito, vai derramando da tua graça, vai derramando a unção, Senhor. Vai transformando os corações. Enche, enche.
graça, deixa o teu fogo, uma unção, Senhor. Aleluia. Deixa. Derrama mais o teu Espírito, mais, deixa-nos. Derrama mais o teu Espírito sobre nós. Queremos mais o teu Espírito sobre nós. Queremos mais o teu Espírito sobre nós. Mais o teu Espírito sobre nós. Aleluia!
Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Maeta lá, pastor, e quem Santo, santo é Senhor Jesus. Santo és tu, Senhor. Enche-nos, Jesus. Aleluia. Se o teu veículo ele estava sem roda, nessa noite você adquiriu as rodas. Se você tinha o Espírito dentro de você, mas você não sabia como ouvi-lo, nessa noite você aprendeu a ouvir. Nessa noite você aprendeu a usar. Tenho certeza que os dons do Espírito foram derramados sobre cada um de vocês nessa noite. Tem um monte de coisa para falar aqui, mas não é necessário. Como receber os dons, quais as finalidades dos dons. Você já tem todos eles em nome de Jesus. O Espírito Santo se derramou sobre a tua vida nessa noite. Aleluias. Deixa o Espírito Santo de Deus ele fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo ele trabalhar dentro de você. Talvez nessa noite, quando você estiver dormindo, o Espírito Santo visite você. Talvez amanhã no seu trabalho o Espírito Santo visite você. Talvez dirigindo você tem que parar o carro porque o Espírito Santo vai visitar você. Não importa o local, não importa onde, você tem Ele e Ele pode se manifestar na sua vida a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e a hora que Ele desejar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele fale contigo nessa noite. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida nessa noite. Que os dons do Espírito estejam sobre você nessa noite. Aleluias. Graças seja dado ao nome do Senhor Jesus. Eu vou postar a mensagem lá no grupo da igreja do Bem-vindos para quem quiser ver. Mas não vou falar mais nada do que está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem se derramado sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Levante a sua mão assim comigo e diga: obrigado, Jesus, pela tua presença na minha vida. Obrigado, Jesus, pela manifestação do teu Espírito sobre mim. Que de hoje em diante a minha vida seja diferente. Que eu possa fazer uso do teu Espírito. Que Ele tenha liberdade de falar comigo, de trabalhar na minha vida. Quando falares comigo, eu vou ouvir a tua voz, eu vou entender a tua voz, porque agora, Senhor, eu te conheço, não só de ver tu te manifestar na vida dos outros, mas eu te conheço, porque tu te manifesta na minha própria vida. Que o Espírito Santo de Deus derrame a presença e a bênção dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho mais nada para dizer para você, a não ser Deus te abençoe em nome de Jesus.
Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém?